Leandro, eu queria muito que a gente abrisse esse podcast, que você me falasse o porquê da medicina e o porquê da ortopedia. Você contasse um pouquinho da sua história pra gente, né? Que eu acho que isso é tão interessante saber por que você chegou até aqui. Pergunta interessante. Em relação à medicina, eu não sei dizer. Na minha família não tem ninguém que é médico, Não então tem. eu sou o único médico da família. E assim, eu sempre falei, desde criança, tudo que eu ia fazer medicina. Que Não bonitinho. tinha, não tinha nenhuma, falar assim, nenhum exemplo próximo. Olha isso. E foi mesmo assim, eu acho que por curiosidade e a vontade de fazer. A gente pensa na beleza da profissão, né? Aquilo que a gente Linda pode mesmo. fazer o que gosta, ainda ajudando as pessoas. Eu Sim. acho isso interessante e muito prazeroso. Então, eu acho que foi essa vontade de sempre estar podendo ajudar e a gente, através do nosso trabalho, beneficiar várias E pessoas. você fez aqui na Federal E mesmo? eu formei em 2004. Esse ano estou completando 20 Ah, anos de parabéns, doutor. e formei aqui na UFG. Na época era a única universidade Sim, do nosso estado. verdade. A gente não tinha outras vagas, eram só 100 vagas por ano. Só Então 100 vagas. tinha que estudar muito para Oh! conseguir entrar na universidade. Era a opção que a gente tinha. E com a vantagem que a Universidade Federal de Goiás é uma excelente faculdade, Excelente. né? Bom, excelentes professores e que uma excelente formação e que ajudou a gente também até escolher a especialidade. A ortopedia, eu escolhi durante a faculdade, pensando principalmente, eu gostava muito de esporte. Hum, E eu acho que a ortopedia tinha muito a ver nessa questão de tratamento de lesões esportivas, de, do dia a dia, né? Trazer qualidade de vida para os nossos pacientes. E durante também a faculdade, né? Durante o curso de medicina, eu percebi que a ortopedia era uma especialidade muito resolutiva, né? Então, o verdade. paciente tem uma fratura, a gente trata essa fratura Nossa, é e ele impressionante. volta às suas atividades anteriores. Então, isso daí traz, e eu vi a satisfação dos colegas ortopedistas na época. E também eu gostava muito de esporte, como eu já Uhum. disse, né, anteriormente. Então, eu não vou mentir, quando eu escolhi fazer ortopedia, eu falei assim, não, eu vou fazer uma especialidade que eu vou poder trabalhar com medicina esportiva, vou poder tratar de atletas, mas foi tão interessante porque quando eu entrei na residência, a área da ortopedia que eu mais gostei foi a cirurgia de quadril. E quando eu fiz a residência, a cirurgia de quadril até então, a gente tinha poucas lesões esportivas. É verdade. E foi nisso daí, foi nessa época que eu até tinha recebido ofertas até para trabalhar em alguns clubes de futebol aqui de É Goiânia, mesmo. mas só que desisti porque. O quadril te fez apaixonar. Exatamente. E eu acho que o que mais eu achava interessante da cirurgia de quadril é porque, principalmente, tratava os pacientes idosos, que era o paciente que tinha uma queda, tinha uma fratura do fêmur proximal, Uhum. que chega acamado, muitas vezes grave. São pacientes complicados, mas que quando você faz a cirurgia, a resolutividade é tão grande e o paciente, você vê o paciente no outro dia andando É outra vida. e tão satisfeito com a cirurgia, assim, que isso daí foi me chamando a atenção. E a outra coisa que me chamou a atenção também foram as doenças degenerativas, que Aham. também é de paciente idoso, mais comum no paciente idoso, né? Que é as doenças degenerativas, principalmente a artrose, que é o famoso desgaste no quadril, Aham. que tem uma cirurgia que é que é a artroplastia total de quadril, que seria a prótese, que é extremamente resolutiva e tem uma alta taxa de satisfação. Eu vou fazer até uma propaganda aqui agora, Olha que só, presta atenção, galera. a artroplastia total de quadril foi escolhida pela Lancet, agora como a Uhum. cirurgia do século XXI. Que máximo, Foi eu o não que... sabia disso também. Então, assim, a Lancet é uma das revistas mais conceituadas da medicina e escolheu por quê? Pela alta taxa de satisfação dos pacientes. 95% dos pacientes que fazem cirurgia de prótese de quadril ficam muito satisfeitos com o resultado final. Então, Eu nem isso imagino se tem outra parecida com essa taxa de 95, né, doutor é Leandro? Porque com- você pensa na qualidade de vida, né? exato. Satisfação que tá Comparar, avaliando. para se ter uma ideia, a única cirurgia que compara os resultados com a artroplastia total de quadril é a cirurgia de catarata. Ah, chocada.
Ou seja, aí Exato. você tem mais certeza que estava na profissão certa, no Exatamente. lugar certinho. Exatamente. Foi isso Uau, Leandro, que que bênção. definiu. Isso é um presente. Me conta, teve ídolo lá na faculdade? Porque eu tive aqui a oportunidade de receber alguns outros médicos, Uhum. também ortopedistas, e todos eles me citaram alguém que foi inspiração, assim, né? Eles Sim, foram dizendo, por exemplo, o Dr. Helder Rocha me falou do Dr. Mário Quai, né? certo. Do Dr. Tiago, ele trouxe outras pessoas também. Então, eu queria saber, teve um ídolo, teve uma inspiração, assim, que você falou, nossa, esse cara aí é muito fantástico. Na faculdade a gente tem, né? A gente, como aluno, estudante, a gente sempre olha para os nossos professores, para os nossos mestres, Com amor, e, né? e eu pensava assim: se eu chegar a ser metade do que ele foi, Ah, eu já estou satisfeito, que porque eu legal. sei que já eu estou cumprindo o meu papel. Então, assim, dentro da ortopedia, de uma forma geral, eu acho que até o Dr. Mário Quai é quase uma unanimidade Unanimidade, entre verdade. os ex-residentes do HC, pelo conhecimento, pela ética dele de trato com os pacientes e o conhecimento que ele tem, né? O Dr. Mário Quai é uma pessoa que sempre está estudando e É. sempre aperfeiçoando. Ele faz mão, independente de eu não ter feito mão, a gente toma as qualidades da pessoa como exemplo. E dentro outro exemplo que eu tenho, que assim, que para mim foi o maior exemplo dentro da ortopedia, e eu até fiz cirurgia de quadril, foi o Dr. Paulo Silva. O Uhum. Dr. Paulo Silva era uma pessoa fantástica, é, técnico, extremamente técnico, de conhecimento, e uma pessoa assim que sempre pronta para ajudar todo mundo. É verdade. Eu já vi ele saindo do consultório porque um colega estava com uma dificuldade numa cirurgia, ele deixou, explicou para os pacientes e foi socorrer colega assim na hora. Generoso, né? Exatamente. Então, e outra coisa que eu achava interessante é que ele sempre estava pronto para ajudar alguém e sempre pronto para trabalhar. Ele não tinha Não tinha preguiça, preguiça, né? urgência ele resolvia na hora, não postergava e não procrastinava o tratamento dos pacientes E uma dele. simplicidade, né, doutor Leandro? Não é Exatamente. assim uma maneira tão simples de cuidar, um jeito simples de tratar, uma facilidade nas palavras, né, doutor Exato. Leandro? Não tinha soberba, não tinha arrogância, né? Não, Não tinha essa postura prepotente, né? Então isso nos encantava, né? Eu exatamente. tive a oportunidade de. Interessante você falar do Dr. Paulo, que realmente não tem como a gente deixar de citar o Dr. Paulo aqui nesse podcast, porque o Dr. Leandro é praticamente um discípulo direto do Dr. Sim. Paulo, né, Dr. Leandro? E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Paulo por muito tempo, né? Inclusive, ele também foi meu paciente nos últimos anos em que ele esteve cuidando da coluna dele. Então, e quanto mais eu convivia com o Dr. Paulo, mais eu tinha respeito e admiração pela pessoa. Porque pelo profissional eu já admirava, sabe, Dr. Leandro? Eu já Aham. tinha muita admiração pelo trabalho dele. Mas a pessoa dele me encantava a cada dia. Todos os Exato. dias que ele ia na fisioterapia, que a gente estava junto, assim, pra mim foi um presente, sabe? Aham. Poder estar perto dele, assim, foi muito importante pra mim. Então, Dr. Paulo, eterna saudades. Catiúcia, um beijo pra você, que a gente tem muito amor pelo seu esposo, né?